Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Vamos mergulhar hoje numa história que é muito mais do que um simples relato antigo. Pense nela como um estudo de caso sobre liderança, sobre o que significa ter poder de verdade. A gente vai analisar como um encontro que parecia ser só mais um na porta de um templo, revela lições que, olha, desafiam tudo o que a gente pensa sobre influência e recursos. Então, vamos lá. Imagina a cena. São 3 da tarde, a hora da oração. Um momento de pura rotina no templo, sabe? Onde o sagrado e o dia a dia se misturavam. É bem nesse cenário que parece tão comum que algo totalmente extraordinário está prestes a acontecer. E no centro de tudo isso está uma pessoa em total desespero. Um homem que nasceu coxo, preso numa rotina diária de dependência. A única coisa que ele conhecia era ser colocado ali, naquele portão. Um lugar onde a generosidade deveria ser comum, mas que para ele era só mais um dia de luta pela sobrevivência. A expectativa dele era pequena. Era limitada pela vida que ele sempre teve. O máximo que ele conseguia imaginar era pedir uma esmola, uma moedinha para ajudar a passar o dia. Era só isso. E é exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque o que ele pediu e o que ele recebeu, nossa, são coisas de universos diferentes. Esse contraste gigantesco é o ponto central da nossa análise de hoje. A partir desse encontro, vamos analisar 3 características que são, assim, fundamentais numa liderança que realmente faz a diferença. Pedro e João chegam ali sem um tostão no bolso, mas o que acontece em seguida redefine completamente o que significa ter poder para ajudar alguém. A primeira característica é a base, o alicerce de tudo, a oração. O poder que a gente vê nessa cena não foi um acidente, não foi sorte. Ele estava, na verdade, enraizado numa disciplina constante. Ir ao templo, orar, não era só um hábito para eles, era a fonte de onde vinha a força deles. A oração era, sem dúvida, a prioridade número 1 deles. Era através dela que eles buscavam poder, que encontravam coragem quando vinha a perseguição. Eles chegaram a declarar que a oração e a palavra eram a sua principal vocação. A lição aqui é muito clara. Uma liderança de impacto começa com uma vida de oração, que é o que abre as portas para que o divino possa agir. Agora, vamos para a segunda característica. E é aqui que a coisa fica, digamos, desafiadora. A liderança deles não era só sobre o que eles faziam no privado, mas sobre quem eles eram em público. Eles podiam, de fato, ser um exemplo a ser seguido. Pensa só na ousadia que tem nessa frase. É impressionante. Numa cultura que muitas vezes valoriza uma falsa humildade, esse é um comando direto, sem rodeios. Não é olhe para o céu ou algo do tipo, é olhe para a gente. Eles estão os colocando ali, na hora, como um exemplo vivo. Isso, claro, nos leva a uma pergunta um tanto quanto incômoda. Será que hoje pais podem dizer isso aos filhos? Líderes aos seus liderados? Será que existe uma coerência tão grande entre o que a gente fala e o que a gente faz, a ponto de podermos ser um exemplo visível para os outros? Isso que ilustra bem o que a nossa análise chama de o grande abismo dos dias de hoje. Sabe, aquele espaço enorme entre o discurso e a vida, entre a teoria e a prática. Pedro e João puderam dar aquela ordem porque, na vida deles, esse abismo simplesmente não existia. E chegamos à terceira característica, que é o grande clímax dessa interação. Aqui, o conceito de valor é completamente virado de cabeça para baixo. A história bate de frente com a nossa fixação por recursos materiais como sendo a única forma de ajudar. O ponto central é este. O maior recurso deles não era o que eles tinham no bolso, mas o que eles podiam dar. O poder de verdade não é aquele que a gente acumula, mas aquele que a gente libera em nome de uma autoridade maior. Eles não tinham nada, mas ao mesmo tempo possuíam tudo o que realmente importava. O comentarista William MacDonald, que é citado na nossa análise, resume isso de uma forma simplesmente brilhante. O mendigo pediu uma esmola e recebeu pernas novas. A troca foi assim infinitamente desigual. Isso mostra a diferença gritante entre o que o mundo pode oferecer e o que o poder divino pode realizar. Mas tem um detalhe aqui que é fundamental. Esse poder não foi usado de forma fria, distante. Eles pararam o que estavam fazendo, o caminho para a oração, para ajudar. Eles olharam o homem nos olhos, um gesto que por si só já devolveu a dignidade dele. Não foi só jogar uma moeda e seguir em frente. A lição aqui é poderosa. Poder sem compaixão é só autopromoção.
E o resultado disso tudo? Bem, não foi algo particular, escondido. A transformação foi imediata, foi pública e foi, acima de tudo, inquestionável. O homem saiu andando, pulando, louvando a Deus para todo mundo ver. A reação da multidão já diz tudo: admiração e assombro. Não tinha espaço para dúvida, para ceticismo. O milagre foi um fato público, verificável. A prova estava ali, literalmente, pulando na frente de todo mundo. A gente pode entender a mecânica por trás desse evento em 3 partes bem claras. Primeiro, a fonte do poder, o nome de Jesus. Segundo, o mecanismo que ativa esse poder, a fé nesse nome. E terceiro, o instrumento humano, Pedro, que estendeu a mão e se tornou o canal para esse poder fluir. E tudo isso nos leva à ideia central, que é perfeitamente resumida nesta citação de E.M. Bounds. Essa busca sem fim por métodos melhores, por novas estratégias, pode acabar nos distraindo do que é essencial: formar pessoas de caráter, pessoas cheias de poder e compaixão. No fim das contas, Deus unge pessoas, não programas. E para fechar, fica essa pergunta. Esse evento lá na porta do templo sugere que a maior falta que o mundo sente não é de recursos, mas de pessoas. Pessoas cuja vida se torna um canal para um poder que transforma. Então, o que realmente importa? O que a gente tem nos bolsos ou o que a gente tem na alma? Fica aí a reflexão. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.